Cá estamos para mais um momento de reflexão. Eu não sei qual era a sua brincadeira predileta quando criança, mas entre as coisas que eu mais gostava de fazer era brincar de esconde-esconde. Mas brincar de se esconder é coisa para crianças, ou se não criança, para avós. Porque quando a criança ela se esconde, eu não sei se você já percebeu, mas a grande expectativa dela é, na verdade, ser encontrada. É por isso que às vezes eles se escondem, e de onde estão escondidos eles começam a emitir os mais diferentes sons. Às vezes até convidando aquele que está procurando, sinalizando. E coisa boa é quando, em meio às pistas, alguém pergunta se é macaco ou se é cobra, não é? Se está em cima, se está embaixo. É bem verdade que quando crescemos, alguns continuam ainda tentando se esconder. E a espiritualidade, ou melhor, a religiosidade, às vezes, como o próprio diz Jesus, quando ele disse que a casa do Senhor foi transformada num covil, num esconderijo, e ele acrescenta de ladrões, lembram-se disso? Eu fico impressionado porque às vezes nós escondemos os nossos próprios defeitos, apontando o defeito alheio. Às vezes nós escondemos os nossos defeitos, mergulhando no ativismo religioso sem fim, imaginando que isso de alguma forma pode, aos olhos dos outros, esconder quem de fato nós somos. Mas hoje a proposta é refletir sobre essa declaração: não se esconda. O texto bíblico é Mateus capítulo 25, é um texto longo, mas é um texto extremamente conhecido. E eu fiz questão de usar aqui uma tradução clássica. Aliás, a gente vai ouvir verbos que normalmente nós não pronunciamos ou não usamos. Granjear. Eu sinto que a nossa geração hoje parece estar sendo confrontada por isto. Nós, de um lado, cantamos, por exemplo, se da vida as vagas procelosas são. E às vezes a gente fica perguntando, o quê? O que significa mesmo isso? Eu acho que a nossa geração hoje tem sim uma grande responsabilidade. Mas eu vou usar a tradução mais tradicional. O texto diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo,
Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Em algum momento de sua vida, Deus vai parecer distante. E eu não sei se você está vivendo este momento nesses dias, se algo tem acontecido nessa direção. Mas às vezes nós temos essa sensação da distância de Deus em função de uma espera que parece não ter fim. Abraão viveu isso de perto. Qualquer um que conheça a história de Abraão e Sara deve lembrar que o fato da promessa ter demorado tanto para se cumprir fez com que os dois até questionassem, duvidassem daquela que era a promessa de Deus. Não somente isso, às vezes nós temos essa sensação de distanciamento do Senhor em função das provações, das tribulações, enfermidades. Foi isso que aconteceu com Jó. De repente lá estava ele sentindo Deus como que distante, por conta de tudo que ele estava passando, por conta de tudo que ele estava sofrendo. E há para mim um dos exemplos prováveis, certamente o de todos, o momento mais trágico em relação a isso, aconteceu no Calvário, quando Jesus clama dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Portanto, eu quero insistir com você, em algum momento da sua vida, de sua história, isto vai acontecer. O Rick Warren chega mesmo a dizer que algo assim acontece logo depois da nossa experiência com Deus. Nós passamos, no momento da conversão, ou logo após o momento da conversão, um momento de glória, de experiências profundas com Deus. Mas o Rick, ele continua dizendo que, passado essa primeira fase, há como que um distanciamento do Senhor e ele faz silêncio. E você ora, ele não responde. E você lê a palavra e parece que a palavra não fala ao seu coração. Você entra para participar da celebração do culto e aquilo não mais contagia a sua alma. E ele diz: todos nós precisamos passar por algo assim. Na opinião do Rick, é isso que transforma a minha percepção de Deus. E eu passo a encontrar Deus mesmo em minhas angústias, mesmo cercado por tantas situações desconfortáveis. É por isso que no texto sagrado há duas frases que me chamam a atenção. Jesus começa a contar a parábola, mas ele já começa dizendo assim, no versículo 14, partindo para fora. Ele conta a história de um homem que tem vários empregados e parece que ele decide repartir aqueles valores exatamente no momento em que também decide iniciar uma viagem. Observe o versículo 15. O versículo 15 ainda traz uma nota, porque diz assim: ausentou-se logo para longe. É como se o texto dissesse, ele entregou aqueles talentos, mas logo ele partiu. E eu fico às vezes dizendo isso ao Senhor: mas Senhor, logo agora resolves partir? Logo agora resolves ficar em silêncio? Logo agora resolveu fazer esta viagem? Mas o que eu vou fazer com isso? Aqui estão os talentos que eu recebi do Senhor. E agora? O que vou fazer com isso? O Senhor não vai me dar nenhuma orientação? Eu não sei se você já percebeu, mas é exatamente nesse momento de aparente ausência ou distanciamento de Deus que muitos dos meus valores e os seus valores são colocados à prova. E eu preciso tomar decisões. E eu preciso, de alguma forma, decidir. E nesta hora, mesmo quando eu busco a ajuda, quando eu dobro meus joelhos, parece que Deus continua em silêncio. A experiência destes homens ilustra muito bem o que acontece comigo e com você. Mas eu tenho aprendido, sabem, que esse tempo de aparente distanciamento de Deus é um tempo revelador. Este tempo, ele é revelador. Mas em que sentido? Primeiro porque ele revela quem de fato eu sou.
Eu tenho aqui 3 servos, e é exatamente na distância daquele que é o Senhor, que aqueles servos revelam quem de fato são. Eu não sei se você já percebeu, mas é exatamente neste momento que nós revelamos o que cremos, o que não cremos. É nesta hora em que Deus parece estar distante. Mas não somente a figura do servo. A palavra talento aqui não quer dizer habilidade, viu, gente? Ou a capacidade de realizar alguma coisa. Não é um dom natural que você possua. Na verdade, era uma medida de peso. E que está associada ao peso do ouro, ao peso da prata. Por isso a gente está falando de valores. E é impressionante porque na parábola, é na distância que esta relação de cada servo com o ouro e a prata também se manifesta. É exatamente neste momento de aparente distância que a minha relação, não somente com aquilo que eu sou, mas com aquilo que eu tenho, ou aquilo que está em minhas mãos, ou aquilo que é material, também se manifesta. E finalmente um terceiro elemento que se revela, é aquilo que você pensa acerca de Deus. Foi exatamente nesse tempo de distância, que o terceiro personagem, o terceiro dos servos, ele revela a sua teologia. Ele fala acerca de Deus, ele descreve quem é Deus para ele. Por isso eu volto a dizer, é exatamente neste tempo em que Deus parece estar em silêncio, em que Ele não responde às suas orações, que você vai perceber quem de fato você é, qual é a sua relação com o mundo material e quem é Deus na sua vida. Sua teologia vai se revelar ao longo deste tempo. Mas além de perceber este tempo como um tempo revelador, eu também creio que este tempo é um tempo por um tempo. Ele passa. Ele cessa. Ele não permanece assim. E aliás, há 3 ciclos nesta parábola contada por Jesus. Um primeiro, que é quando ele chama os seus servos. O segundo é quando ele entrega aos seus servos. E o terceiro é quando ele retorna para a prestação de contas. O mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que entrega, é o mesmo Deus a quem em um momento da minha vida eu vou ter que prestar contas. Aliás, eu sempre que observo o comportamento de Jesus com seus discípulos, é tão belo isso. Ele envia os discípulos de 2 em 2, e quando eles retornam, ele ouve os relatórios. Eles fazem como que uma avaliação da experiência coletiva daqueles missionários que estavam anunciando o reino de Deus de 2 em 2. Eu fui criado, e eu me lembro muito bem que papai fazia isso. Papai tinha um escritório de contabilidade, e eu me lembro que eu fui durante muito tempo o office boy de meu pai. Então eu saía para fazer depósitos bancários, para pagar algumas coisas, mas quando voltava, a primeira coisa que meu pai fazia, o que era, gente? Venha cá, venha prestar contas. Eu lhe dei tanto, o que foi que você fez? Cadê a nota disso? Cadê a nota daquilo? Cadê o recibo daquilo? Eu precisava prestar contas. Eu não sei, mas eu acho que em algum momento nós perdemos de vista essa história de prestação de contas. As pessoas hoje parecem não querer dar satisfação de mais nada a ninguém. Homens que estão casados, mulheres que estão casadas, mas que imaginam que não precisam dizer absolutamente nada ao amor de sua vida, ao homem que é o seu marido, à mulher que é a sua esposa. Eu fico impressionado com isso. Filhos que, ainda que menores, não querem dar satisfação de onde foram, com quem estão, que horas vão voltar. E isso tudo hoje é descrito como se fosse uma relação sufocante, como se fosse uma relação tóxica. Eu preciso entender que prestar contas faz parte da minha experiência de vida. E até na minha relação com Deus. Deus não é somente aquele que chama, não, viu, irmãos? Não é somente aquele que entrega, que coloca em minhas mãos recursos. Ele é também aquele que em dado momento volta e me diga, vem cá, o que foi que você fez com aquilo que eu lhe dei? O que foi que você fez com aquilo que eu coloquei em suas mãos? Chegou o momento da prestação de contas. Ele volta. E quando ele volta,
A ideia é prestação de contas. Mas eu vou avançar um pouco, porque eu sei que isto provavelmente deve ter despertado incômodo em alguns. E preciso lhe dar uma segunda direção ao longo desse texto. É a certeza de que você não é todo mundo e que Deus sabe disto. Deus sabe que você é diferente. Deus sabe exatamente o seu perfil e o meu perfil. Por que eu estou a dizer-lhe isso? No versículo de número 15, no momento em que este Senhor, ele reparte os talentos, veja como a Bíblia descreve o processo. E a um deu 5 talentos, e ao outro deu 2, e a outro 1. Aí o texto diz o que, irmãos? A cada um, segundo a sua capacidade. Às vezes a gente fica perguntando, por que um recebeu 5? Por que o outro recebeu 2? Por que o outro recebeu apenas 1, perdão? Por que ele recebeu somente 1? Qual é a resposta do texto, irmãos? Cada um recebeu, segundo a sua capacidade de administrar. Deus, irmãos, eu às vezes vejo pessoas dizendo assim, porque Deus trata as pessoas de forma igual. Deus trata diferente os diferentes, irmãos. Ele sabe qual a minha capacidade de gerenciar. Ele sabe qual é a minha capacidade de realizar. E aquilo que eu recebo é proporcional. Isso é tão belo. Saber que o Senhor sabe. Ele sabe que eu não sou igual a você. E às vezes a gente fica tentando imaginar que ter recebido 5, ter recebido 2, ter recebido 1, isso estaria relacionado a algum defeito moral ou algum erro. Absolutamente, irmãos. O texto não está aqui estabelecendo qualquer relação de superioridade deste sobre aquele. Aliás, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Quem recebe 5 talentos, recebe muita responsabilidade, viu, gente? Às vezes a gente pensa que isso é favor, que isso é um favor, sabe? Que isso é prestígio, é trabalho. O que o texto está dizendo é que quem recebe mais vai precisar ter ainda uma maior responsabilidade sobre aquilo que recebeu. Mas não há nenhuma comparação em relação à natureza dos servos. Deus nos trata assim, irmãos, porque Ele sabe das minhas limitações. Ele sabe que se Ele colocar 5 talentos na sua mão, você vai surtar, porque não vai saber como lidar com aquilo. Mas então o que é que Ele faz? Ele coloca 2 talentos, Ele coloca 5 talentos, Ele coloca 1 talento. E o retorno deste processo, e a gente trabalhou em janeiro com a ideia de produtividade, ele é proporcional, e não há aqui absolutamente nenhuma palavra diferente. Eu avanço nessa direção, porque eu tenho uma percepção, sabe, irmãos, que Deus sempre nos dá tudo o que precisamos para que façamos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Em outras palavras, Deus, Ele chama, Deus, Ele capacita. Deus, Ele convoca, Deus também outorga dons, outorga talentos, outorga oportunidades, outorga percepção, porque Deus não desperdiça, irmãos, os talentos que Ele coloca em nossas mãos. Ele sabe por que o colocou. Ele sabe por que assim o fez. E a segunda observação que faço é que, apesar dos talentos serem distribuídos de uma forma diferente, há algo que no texto sagrado é comum a todos os servos. Consegue lembrar o que é? Isso aparece antes mesmo da parábola ser contada. Toda parábola gira em torno deste princípio, que é o princípio da vigilância. Vigilância, meus irmãos, não é para alguns. Vigilância é para todos. Aquele que recebeu 5 talentos, aquele que recebeu 2 talentos, aquele que recebeu 1 talento. Observe o versículo 13, que é como que um preâmbulo, um portal para a parábola. O texto diz assim: vigiai, observe essa palavra, vigiai. Pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É assim que está escrito. Toda a parábola, ela é traçada deste princípio, a partir desse princípio da vigilância. É como se ele estivesse dizendo, olha,
Presta atenção naquilo que você está fazendo, em como você está se comportando, em como você tem usado os recursos que Deus tem colocado em suas mãos, porque você vai prestar contas disso. E nenhum de nós sabe exatamente quando isto será. Mas a questão é que isto vai acontecer. Um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus. E aqui, irmãos, algumas conclusões. Primeiro, quem lê essa parábola sabe ou chega ao discernimento de que tudo pertence a Deus. Nenhum servo era proprietário daqueles talentos. Os talentos, eles pertenciam ao Senhor daqueles servos. No versículo 20, a Bíblia diz que aquele que conseguiu granjear outros 5 talentos, quando encontra o seu Senhor, ele diz assim: eis aqui. Aquele que conseguiu granjear outros 2 talentos, no versículo 22 diz assim: eis que com eles, os talentos que eu recebi, eu granjeei outros 2 talentos. Eu só quero que você observe que os talentos que foram granjeados, conquistados, alcançados a partir dos talentos que eles receberam, aquilo que foi acrescentado também era de propriedade de quem, irmãos? Do Senhor. Não era propriedade dos servos. Eles não se aproximam do Senhor e dizem: olha, eu recebi 5, ganhei 5, esses 5 são meus, esses outros 5 são teus, porque foi o que eu de fato recebi a princípio. Eu quero que você entenda que por mais produtiva que seja a sua vida, mesmo aquilo que você produz, pertence a quem, irmãos? A Deus. Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu inteligência. Aquilo que a sua inteligência e a sua saúde produzir, sabe a quem pertence? Pertence a Deus. Tudo quanto eu produzo, tudo quanto a minha vida, o meu trabalho produz, continua pertencendo ao Senhor. Agora observe no versículo de número 25. Aqui está aquele que recebeu somente um talento, enterrou o talento, mas ele ainda tem uma consciência, sabe, irmãos? Ele olha para o Senhor, desenterra aquele talento e diz o texto sagrado: aqui tens o que é teu. Qual é o erro dessa declaração? Qual é o erro dessa declaração dentro de uma interpretação espiritual do texto? Na minha relação com Deus, não é somente aquilo que eu recebi do Senhor que pertence a Ele. Eu também pertenço ao Senhor. Eu pertenço a Deus. A relação de pertença é maior. E por favor, às vezes a gente fica imaginando aquele homem cavando um buraco, colocando ali o seu talento, cobrindo. Eu vou lhe dizer, isso era algo comum, especialmente na região da Palestina. As pessoas usavam, às vezes eram vasos de barro, de cerâmica, colocavam ali dinheiro, fechavam, lacravam, cavavam um buraco no terreno da casa e colocavam ali. Por que você acha que Jesus, por exemplo, conta a parábola do tesouro escondido? Porque era uma prática. E o que acontecia é que quando havia uma invasão e a família era levada cativa, aquele vaso, aquela cerâmica estava lá guardada. Eles imaginavam que se um dia voltassem, poderiam encontrar a fortuna, a riqueza da família. Só que algumas vezes a família era dizimada e nunca retornava. E aquilo ficava ali, escondido. Não havia um banco para depositar, irmãos, apesar aqui da expressão banqueiros. Não é a instituição bancária, é quem trabalha com dinheiro aqui no texto sagrado. Aí o que é que o texto está dizendo? Que aquele homem, ele foi extremamente cuidadoso. Como é que eu posso preservar esses talentos? Como é que eu posso impedir que alguém leve esses talentos e roube ao meu Senhor? Aí ele vai ali e esconde. O texto não está falando somente de uma atitude de alguém que talvez por se sentir intimidado, por não ser corajoso bastante, sufoca aquilo que Deus lhe deu. Às vezes, irmãos, nós fazemos isso. Enterramos os talentos muito bem intencionados. Sabem, é verdade. Às vezes a gente está tão zeloso por aquilo que recebeu de Deus, que sequer ousa tocar. Aí o que é que a gente faz? A gente enterra, irmãos.
E às vezes a gente fica imaginando que este personagem, ele esteja sendo ou agindo desta forma por receio, por covardia. Às vezes, irmãos, não é isso. Às vezes é porque nós somos zelosos demais. E porque zelosos demais, nós não conseguimos viver de forma leve, correndo riscos. Porque eu vou dizer uma coisa aqui, preste atenção. Servir a Deus é uma das coisas mais arriscadas que você pode fazer. Quer viver sobre risco? Experimente servir a Deus. Quer ser alvo de crítica? Experimente servir a Deus. Quer ser alvo de pressão por todos os lados? Experimente servir a Deus. Experimente. Aí o que é que a gente faz? A gente cria uma espiritualidade mergulhada nesse pavor. Fazemos uma espécie de distorção daquilo que é o próprio Deus. Porque eu fico impressionado, irmãos. Quando este homem, ele começa a falar, ele descreve um Deus tão severo, um Deus tão irado, um Deus tão justiceiro, que ele não consegue viver a sua experiência de forma plena. Mas deixa eu lhe dizer, sabe o que esse texto me mostra? É que existem promessas sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nós que estamos trabalhando com essa vida debaixo das promessas de Deus, precisamos resgatá-las. Quando o texto, por exemplo, diz assim, versos 21 e 23, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Está me dizendo que as promessas de Deus, elas obedecem uma relação crescente. O grande problema, irmãos, é que a gente quer não o pouco, a gente quer o muito. Eu fico impressionado como algumas pessoas rejeitam oportunidades de emprego porque lhe parecem muito pouco. Eu fico impressionado como algumas pessoas não conseguem agradecer a Deus aquilo que recebeu porque lhe parecem muito pouco. Sabe por que você ainda não recebeu muito? É porque você não foi fiel ainda no pouco. Isso é um princípio bíblico. Eu preciso ser agradecido no pouco para que Deus possa me colocar. Sabe por que Deus não lhe coloca no muito? Ou não me coloca no muito? Porque eu ainda não revelei caráter no pouco. A santidade do muito, a gratidão do muito, precisa estar presente na santidade do pouco, na gratidão do pouco. Há uma promessa de Deus, que a minha fidelidade, mesmo nos momentos mais difíceis, ela redunda em glória, na glória de Deus. E observem, no versículo de número 29, o texto diz assim, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Eu fico impressionado porque aquele que recebeu 5 talentos, ele entrega os 5 talentos, mais 5 talentos ao seu senhor, e no final das contas, como é que termina a história? Ele recebe ainda mais 1 talento. Você quer saber o que é que eu às vezes penso? É que a grande recompensa de Deus ao meu serviço e ao seu serviço, sabe qual é? Mais trabalho. Sabe como é que Deus abençoa aqueles que estão servindo ao seu Senhor? Com mais oportunidades de servir. Porque a grande bênção, irmãos, não é ter servido, é estar servindo. Não é aquilo que a gente vai receber na eternidade, sabe, galardão no céu. É a oportunidade de estar fazendo alguma coisa pelo meu Senhor hoje. Uma coisa mais maravilhosa. Por isso é que eu vou lhe dizer, se você se dedicar à obra de Deus, Deus vai abrir outras portas para levar você a uma maior dedicação. Se portas estão fechadas, abra a primeira das portas. Faça isso, experimente. Você já viu aquelas bonecas russas que vem uma boneca dentro da outra, até que aparece uma pequenininha, aquilo parece não ter fim. É mais ou menos assim que a graça de Deus vai se propagando, viu? Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Do pouco ao muito. Mas um princípio qual é? O princípio da fidelidade. E finalmente, quando o texto sagrado vai dizer que a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, também me leva a perceber
que toda promessa de Deus ela é condicional. Ela é acompanhada de um imperativo. Por exemplo, se aquele que foi fiel escuta da parte do seu Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você já percebeu o que é dito para aquele que simplesmente se escondeu? Que criou uma espiritualidade de medo, de pavor, e distorceu a sua teologia em função dos seus traumas, em função de suas dificuldades. A Bíblia diz assim: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Ao longo do mês de janeiro nós falamos não só sobre a produtividade, mas também sobre a utilidade. E observou para onde é que vão as coisas que são inúteis? Observou qual o destino da inutilidade diante de Deus? É o que está escrito. É por isso que eu entendo sim que vivemos sobre promessas, mas toda promessa ela tem uma condição. Veja o versículo 29. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Tira deste e dá àquele. Eu tenho aprendido que no reino de Deus, mesmo quando eu recuso a possibilidade de serviço, você já percebeu como Deus levanta outros? Algumas pessoas parecem pensar que são insubstituíveis. E até ficam felizes. Eu me lembro que uma das mais belas experiências que tive no ministério foi marcada... Aconteceu no momento em que o pastor Flávio Germano começou a servir na Igreja Batista do Cordeiro. Ele estava muito ainda marcado com algumas experiências que tinha tido no ministério anterior. Mas eu olhava para o pastor Flávio e dizia: meu Deus, esse homem não pode ficar fora, eu tenho que trazê-lo. Consegui levá-lo. E ele começou a frequentar a Igreja Batista do Cordeiro. Mas ele virou-se para mim e disse assim: olha, eu não quero fazer nada, eu vou para lá, vou ficar, eu preciso de um tempo. Eu disse: nem se preocupe, nem se preocupe. Só que houve um dia em que eu estava no atendimento e eu tive uma hematura, eu tive um sangramento, e procurei o médico sugeriu que imediatamente eu precisava ficar em repouso. E eu olhei para Deus e disse: Senhor, eu não estou entendendo, é a tua igreja, quem vai pregar no domingo? Senhor, mas não teve acordo, eu precisei ficar em repouso absoluto. Entrei em contato com quem? Com o pastor Flávio. E disse: pastor, eu sei que eu lhe prometi que eu não ia lhe convidar para nada, mas a situação é essa, eu não estou podendo, eu estou doente, preciso da sua ajuda. Qual foi a resposta dele? Estou pronto, vou fazê-lo, porque eu estava naquela situação. Ele foi e o domingo aconteceu. Segunda-feira ou terça-feira eu recebi um grupo do corpo diaconal da igreja. Meus irmãos, eles chegaram tão felizes: pastor, o culto foi uma bênção, o pastor Flávio falou tão bem. Aí eu percebi que uma das diaconisas olhou para mim: mas pastor, isso não quer dizer que o senhor não pregue bem, viu? Isso não quer dizer que a gente não tenha sentido saudades do Senhor, não tenha... Eu fiquei, desde aquele dia, eu nunca mais esqueci daquela frase. Porque eu reconheço, irmãos, que às vezes a gente fica triste quando as coisas acontecem, e acontecem de forma maravilhosa, quando a gente não está. Parece que alguns precisam de que as coisas não deem certo. Eu não estava lá, nada funcionou. Eu não estava lá, nada funcionou. Eu quero lhe dizer que, segundo o texto sagrado, Deus tira e diz: não quer fazer não, venha cá. Tem alguém que vai fazer, toma. Não quer fazer não. E às vezes a gente fica preocupado com gente que no reino de Deus está com 5 talentos e ainda vai pegar o 6º. Mas sabe o que está acontecendo? É que aquele que só tinha um talento para fazer, não está fazendo a sua parte. E aí aquele outro membro do corpo fica assumindo a sua função e de outros tantos. Eu tenho aprendido que às vezes não sei se você já conviveu com pessoas que não conseguem enxergar. Já viu a audição daquela criatura? É impressionante, não é? Eu tive o privilégio de pastorear em Recife uma família, e eles tinham 2 dos filhos eram cegos. E eu sempre tentava, brincar com os meninos, disfarçava a minha voz,
cumprimentava os meninos, mas usando outra voz, outro compasso, outra respiração, mas não acertava uma vez. Todas as vezes que eu falava, eles sorriam e diziam, é o pastor, não é? Eu disse, é o pastor. Porque às vezes um membro do corpo, ele acaba fazendo a sua função de ouvir e a sua função também de enxergar aquilo que o olho deixou de fazer. Conseguiram entender por que eu contei essa história? Conseguiu perceber? É que às vezes Deus tem feito de ouvidos olhos. Por quê? Porque aquele que deveria fazer a sua parte se omitiu. Se omitiu. Mas deixe-me terminar lhe dizendo que Deus está preocupado com os seus servos, irmãos, e não com os talentos. Em toda essa história, eu não vejo um Deus preocupado com 5 talentos, com 2 talentos, com 1 talento. O que eu vejo é Ele falando de gente. E aí o texto vai dizer assim, no versículo 21 e versículo 23, uma mesma frase é dita, tanto aquele que multiplicou 5, como aquele que multiplicou somente 2. O juízo de Deus é o mesmo, sobre os dois. A palavra é a mesma. O contentamento do Senhor está dizendo assim, ó, bem está, servo bom e fiel. No entanto, no versículo de número 26, não é o talento que é discutido, mas é o caráter daquele que resolveu esconder, resolveu enterrar. Aí o texto vai dizer, mau e negligente servo. A minha relação com aquilo que eu tenho recebido de Deus revela muito daquilo que é o meu caráter, irmãos. E aí o texto sagrado diz que aqui, sim, podemos traçar uma espécie de separação entre aqueles servos. Eles não são separados porque receberam 5, ou porque receberam 2, ou porque recebeu 1. O que eles estão sendo separados é pelo caráter que carregam em si mesmo. Ah, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, não se esconda. Eu vou repetir, não se esconda. Igrejas com mais de 100, 200, 400, 500 membros, ela é diferente daquela igreja pequena. Não sei se alguém aqui já foi membro de igreja pequena, com 50 membros, que ninguém pode se esconder. Vocês deixam de ir uma vez na igreja, todo mundo sentiu sua falta, porque só tem 50, 30. Aí todo mundo, o irmão fulano de tal não veio, aí vai e bate da sua casa. Meu Deus, já me descobriram aqui. Só porque eu não fui domingo para a igreja. Aí você vai para uma igreja que tem 500, 600, 700, 800 pessoas, falta um domingo e fica com raiva do pastor. O pastor nem percebeu que eu não fui domingo para a igreja. Não vai perceber. Por quê? Porque comunidades maiores, para a gente se esconder, irmãos, é tão fácil. É tão fácil. Tem tanta gente para fazer que eu posso recuar. Quem já participou de igreja pequena sabe que não tem como se esconder. Aí lá está você, trabalhando no berçário, trabalhando com crianças, cantando no coro, servindo lá na frente como a mesma criatura. Eu não sei se alguém já viveu isso aqui, mas isso é uma das experiências tão felizes, tão felizes. Mas aqui não precisa ser diferente. Há muita gente que chega à nossa comunidade com a visão assim, tem tanta gente lá para fazer. Vem para o lado de cá que você vai perceber que não é bem assim como você imagina. E hoje eu vim aqui para dizer, não se esconda. Porque no fundo, irmãos, não eram os talentos que estavam sendo enterrados. Era o servo que estava sendo enterrado junto com aquilo que Deus havia concedido a ele. Por isso, desenterre os seus talentos, viu, irmão? Desenterre. Tudo aquilo que Deus tem lhe dado, traz à tona, sabe? Coloca a serviço. Vamos multiplicar aquilo que o Senhor tem dado à sua igreja. Cada membro da igreja é um multiplicador de talentos. Isso é contagiante, isso é apaixonante. Isso é o nosso maior sonho e o maior desejo. E eu vou desafiar você a orar por isso, viu? Ore pedindo para que o Senhor multiplique em sua vida o desejo de servir, multiplique a gratidão, multiplique o amor pela obra. Faça isso.
Ore por um instante. Você que está em casa também vai fazer a mesma coisa. E depois desse momento de oração silenciosa, nós vamos nos dirigir lá para trás, para o salão social, com este compromisso de não enterrar aquilo que recebemos da parte de Deus. Feche os seus olhos e converse com Ele nesta hora.